Meu nome é Gabriel Thorne, e o que estou prestes a compartilhar com vocês é uma experiência profunda que transformou completamente minha compreensão da vida, da morte e de tudo mais. Os 11 minutos e 15 segundos que meu coração parou de bater não foram apenas mais um encontro com a morte, eles marcaram uma intervenção divina que desmantelou tudo que eu havia acreditado sobre a eternidade. Mas antes de levá-lo por aquela noite fatídica, você precisa entender a pessoa que eu era antes desse evento remodelar minha vida. Nunca me propus a ser policial. Crescendo em um bairro de classe média em East Memphis, eu tinha sonhos de me tornar um arquiteto. A ideia de projetar espaços que influenciassem a vida das pessoas e deixassem uma impressão duradoura no horizonte me fascinou. Meu pai, James Thorne, era professor de física no ensino médio, e minha mãe, Sarah, administrava uma pequena padaria em nossa casa. Eram pessoas boas e honestas que me ensinaram os valores do trabalho duro, disciplina e integridade, mas nunca me impuseram suas crenças. Nossa família frequentava regularmente a Riverside Community Church, uma congregação modesta onde a fé parecia mais uma tradição do que uma experiência transformadora. Todos os domingos, sentávamos no mesmo banco, terceira fila da parte de trás, e seguíamos os movimentos. Eu conhecia todas as histórias bíblicas, Arca de Noé, Davi e Golias, Jesus andando sobre as águas, mas elas permaneceram apenas histórias para mim. Como a maioria dos adolescentes, desenvolvi um ceticismo saudável em relação a qualquer coisa que não pudesse ser comprovada pela ciência. A mentalidade científica de meu pai teve muito mais influência sobre mim do que a fé tranquila e firme de minha mãe. Tudo mudou durante meu primeiro ano de faculdade. Eu estava estudando arquitetura na Universidade de Memphis quando uma série de tiroteios relacionados a gangues atingiu nossa comunidade. Uma das vítimas foi Kate Martinez, uma menina de 12 anos pega no fogo cruzado enquanto voltava da escola para casa. Ela era filha de nossos vizinhos do lado, e muitas vezes eu a observava brincar em seu jardim da frente, sua risada ecoando pela cerca enquanto eu trabalhava no meu carro. No dia do funeral dela, algo dentro de mim quebrou. Sentada ali na igreja, vendo seus pais desmoronarem sob o peso de sua dor, percebi que por mais bonitos que fossem os prédios, eles não importariam se as pessoas não se sentissem seguras andando entre eles. Naquele verão, tomei a decisão que mudou minha vida de mudar meu curso para justiça criminal. A academia de polícia era exatamente o que eu esperava e nada como eu imaginava. As exigências físicas eram extenuantes, mas administráveis, graças aos meus anos de futebol do ensino médio. Foram os desafios psicológicos que realmente me testaram a aprender a tomar decisões em frações de segundo que poderiam significar vida ou morte, entender o delicado equilíbrio entre lei e justiça e perceber que às vezes a escolha certa e a boa escolha não eram a mesma coisa. Essas lições mudaram minha visão de mundo de maneiras que nunca antecipei. Eu me formei perto do topo da minha turma em 2009, assim como a grande recessão estava começando a atingir Memphis com força. Os primeiros anos na força foram um intenso curso intensivo sobre a natureza humana. Encontrei pessoas no seu pior desesperadas, raivosas, violentas, mas também testemunhei atos notáveis de bondade e resiliência. Lembro-me do morador de rua que deu seu último sanduíche para um cachorro de rua, da mãe solteira que trabalhava em 3 empregos para manter seus filhos na escola e do casal de idosos que transformou sua casa em um abrigo não oficial para crianças da vizinhança que precisavam de um lugar seguro para ficar. Meu parceiro durante esses primeiros anos foi Marcus Johnson, um veterano de 20 anos que se tornou mais do que apenas um mentor para mim, ele se tornou o irmão mais velho que eu nunca tive. Marcos era um homem de profunda fé, mas não de maneira enfadonha e autoritária. Ele viveu sua fé através de suas ações, não de suas palavras. Observei-o orar com vítimas e suspeitos, vi-o comprar mantimentos para famílias que encontramos em ligações de violência doméstica e fiquei maravilhado com a forma como ele tratava a todos, independentemente de suas circunstâncias, com respeito genuíno. Gabi, ele me disse uma vez depois de um turno particularmente difícil, esse trabalho vai te deixar amargo ou melhor. A escolha é sua. Mas lembre-se, todos que encontramos estão travando uma batalha da qual nada sabemos. Essas palavras ficaram comigo, mesmo depois que Marcos se aposentou precocemente em 2014 devido a uma lesão no joelho. Até então,
eu tinha ganhado a reputação de um oficial sólido e equilibrado, alguém que não buscava atenção ou promoções, mas simplesmente fazia seu trabalho e tentava fazer uma diferença positiva onde podia. Mantive minha fé pessoal separada do meu trabalho, reservando-a para domingos e ocasiões especiais, não para a realidade confusa do trabalho policial cotidiano. O casamento veio mais tarde do que eu esperava. Em 2018, conheci Sarah Shen, enfermeira de trauma do Hospital Universitário Metodista, enquanto trabalhava em um caso de agressão. Ela possuía uma força silenciosa, uma capacidade de manter a calma no caos que ressoou em mim. Nosso namoro foi rápido, mas constante, e nos casamos em uma pequena cerimônia na primavera seguinte. Sarah entendeu as exigências do meu trabalho porque vivia uma realidade semelhante no pronto-socorro. Nós dois lidamos com a humanidade em sua forma mais vulnerável, desesperada e crua. Nossa vida juntos se estabeleceu em uma rotina reconfortante. Compramos uma casinha em Córdoba, frequentamos a Riverside Community Church quando podíamos e aproveitamos ao máximo nossos dias de folga sobrepostos. Conversamos sobre ter filhos algum dia, mas concordamos em esperar até nos sentirmos mais seguros em nossas carreiras. Olhando para trás agora, percebo o quanto eu dava como certa aquela felicidade comum. Em 2024, eu tinha 15 anos na força e tinha visto quase tudo, ou assim pensei. Trabalhei em várias unidades, mas sempre me vi voltando ao trabalho regular de patrulhamento. Havia algo sobre estar nas ruas, se envolver diretamente com a comunidade, que parecia certo para mim. Meu novo parceiro, Mike Reynolds, era um oficial mais jovem, com 5 anos de experiência, mas tinha uma boa cabeça nos ombros. Fizemos uma equipe eficaz, equilibrando minha experiência com o entusiasmo dele. Aquele ano tinha sido especialmente desafiador para a aplicação da lei em Memphis. Uma nova droga sintética havia chegado às ruas e os laboratórios lutavam até para identificá-la. Os crimes violentos estavam em alta e nosso departamento estava esgotado. Os cortes orçamentários nos deixaram com falta de pessoal e o moral estava baixo. Mas continuamos fazendo nosso trabalho, tentando fazer a diferença, um turno de cada vez. A noite de 12 de outubro começou como qualquer outra. Sarah tinha embalado meu jantar, seu refogado de frango exclusivo com brócolis extra, do jeito que eu gostava. Demos um beijo rápido na garagem antes de eu ir para a delegacia para a chamada. O ar do outono estava fresco e o boletim meteorológico alertava para a neblina que vinha do rio mais tarde naquela noite. Durante o briefing, o sargento Martinez, sem parentesco com Kate, nos alertou sobre o aumento da atividade de gangues no distrito dos Armazéns. Surgira um novo ator no tráfico de drogas, alguém disposto a minar os traficantes estabelecidos e ignorar as regras não escritas que mantinham a paz em certos bairros. Foi-nos dito para sermos mais vigilantes, mas evitar riscos desnecessários. Lembre-se, enfatizou o sargento Martinez, estamos com falta de pessoal esta noite. Aguarde o backup em qualquer chamada de atividade suspeita. É melhor deixar um suspeito escapar do que perder um policial. Mike e eu trocamos olhares nesse último comentário. Estávamos rastreando um grupo específico de revendedores por semanas, construindo um caso lenta mas seguramente. Nós dois sabíamos que, se uma oportunidade se apresentasse, esperar por reforços poderia significar perder meses de trabalho duro. É estranho como a mente pode justificar a quebra de protocolo quando o objetivo final parece valer a pena. As primeiras horas de nosso turno transcorreram sem intercorrências, chamadas de distúrbios domésticos que se resolveram pacificamente, um pequeno fender bender perto da universidade e um alarme falso em uma loja de conveniência. Tínhamos acabado de terminar nossa pausa para a refeição quando a ligação chegou às 2h27. Unidade 47, atividade suspeita relatada na 142 Riverport Road. O chamador relata vários assuntos entrando e saindo de um armazém abandonado. Possível atividade medicamentosa. Conhecia bem o endereço. O armazém estava abandonado desde que seu proprietário anterior declarou falência em 2022. Sua localização próxima ao rio o tornava ideal para atividades ilegais, múltiplas rotas de fuga, pouca iluminação e tráfego legítimo suficiente na área para mascarar movimentos suspeitos. Estávamos de olho nele como um potencial ponto de distribuição por semanas.
Unidade 47 respondendo. Eu respondi pelo rádio, já virando o cruzador em direção ao Distrito do Rio. Solicite unidades de backup para configurar um perímetro. A névoa de fato rolou espessa do Mississippi, lançando um véu misterioso sobre a área quando nos aproximamos com as luzes apagadas. O armazém pairava à frente, uma sombra escura contra o céu amarelo acinzentado. A luz de segurança acima da doca de carga piscava de forma irregular, criando sombras em movimento que dificultavam a vigilância. Mike desligou o motor a meio quarteirão de distância e nos aproximamos a pé. Anos de experiência me ensinaram a confiar em meus instintos, e algo parecia errado com a situação. O ar parecia carregado de tensão, como a calmaria diante de uma tempestade. Eu deveria ter escutado esse sentimento. Devia ter esperado reforços. Eu deveria ter lembrado do aviso do sargento Martinez. 15 anos de prisões bem-sucedidas e resultados positivos podem dar a qualquer um uma falsa sensação de invencibilidade. Quando vi duas figuras se abaixando atrás de uma lixeira, meus pensamentos imediatamente se estreitaram para a tarefa em mãos. A névoa engrossou ao nosso redor, os avisos anteriores sobre backup, o protocolo, tudo ficou em segundo plano. Eu achava que estava no controle, e que isso seria apenas mais uma prisão. Eu não poderia imaginar que em menos de 5 minutos, eu estaria deitado no concreto frio, minha vida lentamente se esvaindo sob as estrelas indiferentes acima de mim. O que eu não poderia ter previsto era que naqueles momentos finais, quando minha vida estava se esvaindo, eu cruzaria para uma experiência que remodelaria para sempre não apenas minha compreensão da realidade, mas o próprio núcleo de quem eu sou. Dizem que sua vida passa diante de seus olhos quando você está prestes a morrer. Mas, para mim, não foi o caso. Não foi uma revisão rápida de memórias felizes ou uma montagem de momentos-chave da vida. Em vez disso, nos breves segundos antes de tudo escurecer, senti uma consciência avassaladora. De tudo que ficou por fazer, conversas que eu deveria ter tido, a família que adiei começando com Sarah, a carta de perdão que nunca havia escrito para meu irmão distante e as perguntas sobre fé e existência que sempre deixei de lado por preocupações mais práticas. Mas antes de prosseguir, você precisa entender o contexto daquela noite, a intrincada teia de escolhas e circunstâncias que me levaram ao que agora entendo ser um compromisso divino. Não se tratava apenas de mim, nem mesmo do impacto imediato sobre minha família ou meus colegas policiais. Isso era algo muito maior. Era uma mensagem, destinada a todos que já questionaram se há mais na existência do que aquilo que podemos ver, tocar e medir. Minha história é única para mim, mas em um sentido mais profundo, é a história de todos. É um conto sobre a frágil fronteira entre os mundos físico e espiritual, sobre o profundo amor que sustenta toda a realidade e sobre uma verdade chocante: o céu está muito mais perto do que qualquer um de nós poderia ousar imaginar. O primeiro tiro quebrou a quietude da noite como um trovão. O ricochete agudo da lixeira ecoou através da névoa. Um gemido agudo que parecia pairar no ar úmido. O segundo tiro me atingiu no peito e, mesmo com o colete, o impacto foi como ser atingido por uma marreta. Mas foi o terceiro tiro, aquele que encontrou o espaço entre o colete e o pescoço, que mudou tudo. Lembro-me nitidamente da estranha sensação quando a bala atravessou. Não houve dor imediata, apenas um calor se espalhando pelo meu peito, seguido por uma leveza peculiar em meus membros. O tempo pareceu desacelerar e notei os menores detalhes com uma clareza surreal: a textura áspera do concreto embaixo de mim, o gosto metálico na minha boca, a maneira como a luz de segurança bruxuleante acima projetava sombras mutáveis pelo chão. A voz de Mike parecia distante, como se fosse ouvida através da água. Policial abatido, 10, 13, tiros disparados contra o armazém de Riverport. Suas palavras se distorceram enquanto ecoavam através da névoa, ficando mais fracas a cada segundo. Tentei responder, tentei dizer a ele que podia me sentir escapando, mas meu corpo não obedecia mais aos meus comandos. A última sensação que me lembro foi de um frio avassalador. O concreto embaixo de mim parecia gelo, e um frio profundo se espalhou dos meus membros para dentro. A névoa acima parecia engrossar, ou talvez minha visão estivesse simplesmente falhando. A luz amarela de segurança acima diminuiu para um mero sussurro antes que tudo desaparecesse na escuridão. Essa escuridão, no entanto, foi passageira.
O que aconteceu a seguir desafia qualquer explicação racional. Era como se a transição fosse instantânea. Em um momento, eu estava imerso em uma escuridão impenetrável, e no seguinte, eu estava envolvido por uma luz tão vibrante e viva, que parecia pulsar com sua própria consciência. Isso não era apenas luz, era a própria consciência tornada visível. Imagine a compreensão de si mesma brilhando, o amor irradiando como pura energia e a verdade brilhando como fogo. Isso chega perto de descrevê-lo, mas ainda fica aquém. A primeira coisa que notei foi a ausência de medo. Ao longo da minha vida, carreguei muitas formas de medo: medo do fracasso, medo de não corresponder às expectativas, medo de decepcionar as pessoas, e sim, até medo da morte. Mas naquele momento, cada traço de medo evaporou completamente. Não foi banido ou derrotado, simplesmente se tornou irrelevante. Era como ter medo das sombras depois do sol nascer. Percebi então que minha percepção da realidade havia mudado de maneiras que eu não conseguia compreender completamente. Não via mais com os olhos, nem ouvia com os ouvidos. Eu estava percebendo a verdade diretamente, além das restrições do meu corpo físico. Se eu fosse usar uma analogia, seria como ler sobre um lugar versus realmente estar lá, só que essa analogia mal arranha a superfície do que eu experimentei. Neste novo estado de consciência, percebi que a consciência que experimentamos em nossas vidas físicas é apenas uma pequena fração de nossa verdadeira consciência potencial. Era como se eu tivesse passado toda a minha existência olhando para a realidade através de um buraco de fechadura, e de repente, a porta tinha se escancarado. A enxurrada de informações e compreensão que derramou em meu ser teria sido avassaladora se não fosse pela sensação avassaladora de paz que a acompanhou. Entendi, de maneiras que as palavras não conseguem captar, a própria arquitetura da realidade em si. Eu vi como os reinos físico e espiritual se entrelaçam e influenciam uns aos outros, como a oração ondula através do tecido da existência e como cada decisão que tomamos envia vibrações através de múltiplas dimensões. O que entendi a seguir foi inspirador e humilhante. Todo o universo, com todas as suas complexidades, estava unido por uma única força unificadora: o amor. Não o tipo de amor fugaz e emocional que muitas vezes pensamos, mas algo muito mais profundo, mais fundamental. Esse amor foi a base de tudo o que existe. É a força que mantém os átomos unidos, mantém os planetas em órbita e impregna a vida com seu significado e propósito. Cada partícula da criação está embebida nesse amor. Então, tomei consciência de uma presença. Como você começa a descrever o encontro com a fonte de toda a criação? Como as palavras podem fazer justiça a estar diante do amor perfeito, da sabedoria sem limites e do poder inabalável? Parecia que eu estava imerso em um oceano de amor e aceitação, mas mesmo essa analogia não transmite totalmente a experiência. Cada fibra do meu ser, embora não mais física, reconhecia essa presença com uma intensidade que transcendia qualquer compreensão terrena. Isso era o que eu estava procurando por toda a minha vida, mesmo que eu não soubesse que estava procurando. E então, Jesus estava lá. Mas esse não era o Jesus gentil e passivo que muitos retratam na arte sacra. Não, este era o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele por quem e para quem todas as coisas existem. Sua presença era tão poderosa que toda a autoridade terrena parecia uma criança brincando de liderança em comparação. E, no entanto, ao lado dessa autoridade esmagadora, havia um amor abrangente que me fazia sentir conhecido, compreendido e completamente seguro. Sua aparência transcendia qualquer coisa que eu pudesse descrever. Ele era mais real, mais sólido, mais presente do que qualquer coisa no mundo físico. A luz irradiava dele não apenas de sua forma, mas através dele, como se ele fosse a fonte da mesma luz que eu havia encontrado pela primeira vez. Seus olhos, aqueles olhos, continham a profundidade da própria eternidade. Quando ele olhou para mim, me senti exposta e ainda assim completamente amada. Gabriel, disse. E nessa única palavra, tudo sobre quem eu tinha sido, quem eu era e quem eu deveria me tornar veio correndo em foco. Foi como ouvir meu nome pela primeira vez, embora eu já o tivesse ouvido inúmeras vezes antes. O que aconteceu depois não foi uma conversa no sentido tradicional. Foi uma troca de puro entendimento. Ele me mostrou verdades que nenhuma vida poderia esperar compreender totalmente.
Vi como cada momento no tempo existe simultaneamente na realidade de Deus e como, apesar disso, nossas escolhas permanecem inteiramente livres. Eu testemunhei as forças espirituais invisíveis que operam em nosso mundo como anjos e demônios trabalham de maneiras que não podemos ver, mas nos influenciam profundamente. Entendi como funciona a oração não como uma forma de convencer Deus a fazer algo, mas como uma colaboração entre a vontade divina e a humana. Eu vi minha vida da perspectiva do céu, não apenas os momentos que eu tinha carinhados, mas também os que eu tinha perdido. Uma lembrança particular se destacou. Vi a manhã em que parei para ajudar um morador de rua do lado de fora da delegacia, um momento que quase esqueci. Desse ponto de vista divino, vi como aquele simples ato de bondade desencadeou um efeito cascata que afetaria gerações. O homem, cujo nome eu nunca soube, ficou tão comovido com o nosso encontro que encontrou forças para se reconectar com sua filha distante, dando início a uma cadeia de eventos que curou sua família e impactou seus descendentes. Mas também vi os momentos que ignorara, as oportunidades de bondade que deixará escapar, as chances de demonstrar amor que deixará passar. No entanto, mesmo esses momentos me foram mostrados não com condenação, mas como lições, ensinando-me o verdadeiro peso e significado de cada escolha, cada interação. Vi como o céu responde às ações humanas, como os anjos se alegram com orações de fé simples, com atos de perdão e momentos de arrependimento. Então, Jesus revelou algo mais profundo sobre a própria natureza da realidade. O que consideramos o sobrenatural é, na verdade, a coisa mais natural de todas. Nosso mundo físico, aquele que pensamos como realidade, é a construção temporária, artificial. O reino espiritual não está longe, não está em algum lugar lá fora, ele existe ao nosso redor e dentro de nós. O céu não é um reino distante, mas uma dimensão que convive com a nossa, separada apenas pelas limitações de nossa percepção. Foi-me concedido um vislumbre único da maneira como o tempo opera da perspectiva do céu, e era diferente de tudo que minha mente humana jamais poderia ter imaginado. Desse ponto de vista, toda a história passada, presente ou futura coexistiu no que só posso descrever como um eterno agora. Tudo estava acontecendo simultaneamente nesse momento sem limites. E, no entanto, paradoxalmente, nossas escolhas mantiveram sua genuína liberdade e profundo significado. Era um mistério que meu intelecto humano ainda luta para compreender plenamente, mas a partir desse estado de consciência, fazia todo sentido. Foi-me mostrado como cada oração é ouvida, cada lágrima é vista, e cada ato de fé envia ondulações através da eternidade, impactando o curso dos acontecimentos muito além da nossa percepção. Eu vi como os recursos do céu estão sempre disponíveis para a Terra, esperando para serem ativados pela cooperação humana através da fé e da obediência. A divisão entre o céu e a terra, cheguei a entender, não é de distância física, mas de dimensões, e essa lacuna é muito mais estreita do que a maioria das pessoas imagina. Talvez a revelação mais profunda tenha sido a verdade sobre a identidade humana. Vi que cada pessoa não é meramente um ser físico, mas uma alma eterna residindo temporariamente em um corpo humano, destinada a uma existência muito além de nossa compreensão terrena. Cada pessoa que eu já tinha encontrado, se eles eram meus familiares mais próximos ou mesmo aqueles que eu tinha preso na minha linha de trabalho, foi revelado a mim como uma alma eterna de valor infinito e potencial. E então, ele revelou algo sobre minha própria vida, uma verdade sobre meu chamado, que me deixou pasmo. Percebi que meu trabalho como policial não era apenas manter a ordem ou fazer cumprir as leis, era uma missão divina ser suas mãos e pés nos momentos mais sombrios e desesperados da vida das pessoas. Cada chamado que respondi, cada encontro que tive, tornou-se uma oportunidade de trazer a perspectiva do céu para situações quebradas e dolorosas. Eu vi quantas vezes eu tinha sido protegido por anjos em circunstâncias perigosas, como inúmeras orações tinham sido respondidas sem o meu conhecimento, como vidas tinham sido tocadas através de minhas ações quando eu estava completamente inconsciente disso. No entanto, também reconheci o quanto eu poderia ter sido mais eficaz se estivesse mais sintonizada com a realidade espiritual que me cercava. O próprio tempo nesse estado foi uma experiência peculiar. Era como se eu existisse em um instante na eternidade, simultaneamente. Cada revelação que recebi parecia se desdobrar em camadas, com cada verdade se abrindo em camadas mais profundas de compreensão. No entanto,
Não havia a sensação de estar sobrecarregado. Era mais como assistir ao desabrochar de uma flor, onde cada pétala revelava um novo e impressionante aspecto da verdade, desdobrando-se exatamente no ritmo certo. Nesse espaço, tomei consciência de que decisões estavam sendo tomadas sobre o meu retorno. Eu entendi que minha experiência não era para ser mantida privada ou egoísta, era para ser compartilhada para ajudar os outros a entender a realidade do amor de Deus e a verdadeira natureza de nossa existência. Mas antes de eu ser enviado de volta, ele tinha uma mensagem final para me transmitir, uma que formaria a base de tudo o que eu faria daqui para frente. Antes do meu retorno à existência física, Jesus me deu uma mensagem final que reformularia toda a minha visão de mundo. Suas palavras carregavam um peso e autoridade que iam além da comunicação verbal, cada frase parecia se embutir diretamente em minha alma. Gabriel, ele começou, sua voz ressoando com poder infinito e ternura íntima. O que você viu aqui não pretende permanecer uma revelação privada. Vocês estão sendo enviados de volta como um testemunho vivo da realidade do meu amor e da verdade sobre a existência que tantos esqueceram ou nunca conheceram. Ele então me revelou o grande engano de nosso tempo, não uma ideologia específica ou um falso ensinamento, mas a incompreensão fundamental da natureza da própria realidade. Seu mundo, explicou ele, dividiu a existência em dois reinos, o natural e o sobrenatural. Mas essa divisão existe apenas na percepção humana. O que vocês chamam de sobrenatural é simplesmente a realidade mais completa que seus sentidos físicos ainda não são capazes de perceber. O céu não é um lugar distante lá em cima, ele permeia e interpenetra cada molécula da criação física. Ele me mostrou como esse mal-entendido afetou tudo, desde a fé pessoal até a investigação científica. A maior barreira entre a humanidade e a verdade, explicou, não é intelectual, é perceptivo. Você não precisa de mais informações, você precisa de uma consciência desperta. A evidência da minha presença o rodeia a cada momento, mas você foi condicionado a interpretar a realidade através de uma lente que filtra a dimensão espiritual. Ele então falou diretamente sobre o meu papel como policial, explicando que quando eu voltasse, veria meu trabalho sob uma luz totalmente nova. Cada chamado que você responde, disse ele, é uma intercessão entre o céu e a terra, uma oportunidade para a intervenção divina. Você não está meramente aplicando leis humanas, você está representando minha justiça, minha misericórdia e meu amor em situações em que as pessoas estão em seu nível mais baixo. Ele me mostrou cenários específicos que eu enfrentaria após meu retorno, momentos em que uma simples palavra de bondade salvaria uma vida, onde uma oração quebraria as correntes do vício, onde um ato de misericórdia levaria a uma profunda transformação. Lembre-se, enfatizou ele, nenhum momento é comum quando visto da perspectiva do céu. Mesmo o menor ato de amor genuíno carrega mais poder do que todas as trevas do mundo. A parte mais profunda de sua mensagem era sobre a identidade humana, uma verdade que ele disse ser crucial para o nosso tempo. Diga-lhes, instruiu, que não são seres físicos tendo experiências espirituais ocasionais. São seres eternos tendo uma experiência física temporária. Cada pessoa que você encontra é uma alma imortal habitando um corpo temporário. Quando você realmente entender isso, vai mudar a forma como você vê tudo e todos. Ele falou dos tempos que estamos vivendo, não em termos de eventos específicos, mas como uma temporada de aceleração. O véu entre os reinos físico e espiritual está ficando mais fino, disse ele. Mais pessoas começarão a experimentar o sobrenatural, estejam elas preparadas para isso ou não. Seu testemunho os ajudará a entender o que estão vivenciando. Em seguida, ele me deu instruções específicas sobre como compartilhar minha experiência. Quando você contar sua história, disse ele, alguns duvidarão, alguns zombarão e alguns serão transformados. Não se preocupe em defender sua experiência. Concentre-se em transmitir meu amor. A verdade do que você testemunhou ressoará com aqueles que estão prontos para recebê-la. Ele acrescentou algo que ainda me comove profundamente, e lembre-se, o maior milagre não é o que aconteceu com você durante esses minutos de morte clínica. O maior milagre é o que acontece toda vez que um coração se volta para mim com fé simples. Toda oração genuína, todo ato de amor sacrificial, toda escolha de perdoar, esses são os verdadeiros milagres que transformam o mundo. O retorno ao meu corpo físico não foi uma transição suave.
Parecia estar sendo comprimido da expansão infinita de volta para um espaço pequeno e confinado. Cada verdade, cada revelação, cada momento de compreensão tinha que ser de alguma forma traduzido de volta para os limites da consciência humana. Acordei com um redemoinho caótico de sensações, o concreto frio embaixo de mim, o gosto metálico de sangue, as vozes frenéticas dos paramédicos, a exclamação chorosa de alívio de Mike. O barulho das sirenes. Tudo parecia esmagador e distante, como se eu estivesse experimentando através de um filtro nebuloso. Mais tarde, a equipe médica me informou que eu estava clinicamente morto há 11 minutos e 15 segundos. Sarah Martinez, a principal cirurgiã de trauma, mais tarde me disse que minha recuperação desafiava a explicação médica. O dano do tiro deveria ter sido fatal e, mesmo que a sobrevivência tivesse sido possível, eu deveria ter sofrido danos cerebrais irreversíveis. Mas a recuperação física não foi nada comparada ao desafio de integrar minha experiência ao cotidiano. Como você volta ao normal depois de vislumbrar a realidade última? Como você se envolve em conversas mundanas quando cada palavra agora carrega peso eterno? Como você vê as pessoas da mesma maneira depois de ver sua verdadeira e eterna natureza? A verdade é que você não pode. E esse é o ponto. As mudanças na minha vida foram sutis, porém profundas. Na superfície, retomei meu papel de policial, mas tudo sobre minha abordagem ao meu trabalho havia sido radicalmente transformado. Cada interação se tornou uma chance de trazer a perspectiva do céu para as situações terrenas. Todo chamado de crise era uma oportunidade de demonstrar o amor divino em ação. Meus colegas notaram a diferença, embora suas reações variassem. Alguns, como Mike, ficaram profundamente comovidos e se tornaram mais abertos às realidades espirituais. Outros mantiveram distância, incomodados com a intensidade da minha recém-descoberta convicção. Alguns céticos atribuíram minha transformação ao tecto ou aos efeitos psicológicos de uma experiência de quase morte. Mas a prova estava nos resultados. Minhas taxas de prisão não caíram, mas minha abordagem para a aplicação da lei mudou. Comecei a enxergar além dos crimes até as feridas emocionais e espirituais subjacentes que impulsionavam o comportamento criminoso. Isso não me fez menos eficaz, se alguma coisa, me fez mais eficaz. Os suspeitos eram mais propensos a cooperar, as vítimas encontravam conforto real e até mesmo criminosos endurecidos ocasionalmente mostravam sinais de transformação. Meu relacionamento com Sarah se aprofundou de maneiras que eu nunca havia imaginado. Ela sempre fora uma mulher de fé, mas agora compartilhávamos uma intimidade espiritual mais profunda que transcendia os limites do casamento comum. Ela se tornou minha parceira não apenas na vida, mas no ministério também. O suspeito dos disparos, Marcus Reynolds, acabou sendo preso. Quando soube que ele estava sendo julgado, fiz algo inesperado, pedi para encontrá-lo na prisão. Esse encontro se tornou uma das demonstrações mais poderosas de tudo o que eu havia aprendido durante meu tempo na eternidade. Eu o encontrei em uma sala de visitas da prisão, algemado e vestindo um macacão laranja. Seus olhos estavam cheios de medo e desafio, mas eu vi além de sua aparência externa para a alma eterna dentro. Antes que ele pudesse falar, eu o surpreendi dizendo: "Eu te perdoo e quero que você saiba que Deus te ama mais do que você pode imaginar." O que se seguiu foi uma conversa de 3 horas que transformou Marcos e eu. Ele tinha fugido de Deus toda a sua vida, convencido de que estava além da redenção. Ao final do nosso encontro, ele encontrou o mesmo amor que me transformou. Hoje, ele lidera um ministério prisional que ajudou centenas de presos a encontrar esperança e propósito. Minha experiência me ensinou que o véu entre o céu e a terra é muito mais fino do que a maioria das pessoas imagina. A oração não é um apelo unilateral ao vazio, é uma conversa contínua com o Criador. A adoração não é apenas uma atividade religiosa, está se alinhando com a própria frequência do céu. A fé não é mera crença cega, é escolher nos alinhar com a realidade última que nos rodeia a cada momento. Todos os dias, encontro pessoas que anseiam por mais do que o mundo material pode oferecer. Eles podem não reconhecer isso como um anseio espiritual, mas eu reconheço. É a alma eterna dentro deles buscando conexão com sua fonte. Eles podem estar usando ternos de negócios, roupas de prisão ou uniformes da polícia.
Mas sob essas vestes temporárias, todos eles são seres eternos, procurando o caminho de casa. O maior desafio tem sido aprender a viver efetivamente em ambos os reinos, cumprir minhas responsabilidades terrenas, permanecendo plenamente consciente da realidade espiritual que interpenetra tudo. Alguns dias me saio melhor que outros, mas a consciência dessa realidade maior nunca me abandona. Continuo meu trabalho como policial, mas agora com uma perspectiva radicalmente diferente. Cada chamada é uma oportunidade. Toda interação é um compromisso divino. Aprendi que a arma mais poderosa na aplicação da lei não está no meu cinto, é a capacidade de ver além da superfície, de entender o significado eterno de cada momento. E para aqueles que leem minha história, quero enfatizar que as verdades que aprendi não são exclusivas para mim. Eles estão disponíveis para todos, embora talvez não através de meios tão dramáticos. O amor, a realidade, a presença que encontrei nesse reino, estes estão disponíveis para cada um de nós, agora, em todos os momentos. Não espere por uma experiência de quase morte para descobrir essas verdades. Eles estão aqui, agora, esperando para serem abraçados. O céu não é um lugar distante que você vai quando morre. É uma realidade que te cerca neste exato momento. Deus não está longe, observando à distância. Ele está mais perto do que sua próxima respiração, esperando que você volte seu coração para ele. O maior choque da minha experiência não foi o que eu vi no céu, foi a percepção de que a mesma glória, o mesmo amor, a mesma presença divina, está disponível para todas as pessoas, em todos os momentos, em todas as situações. Não precisamos morrer para vivenciá-la. Basta abrirmos o coração para recebê-lo. E essa, talvez, seja a verdade mais transformadora de todas.